Aprovação gera crescimento e maturidade. A aprovação, ela gera crescimento e ela gera maturidade. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3, fala sobre esse crescimento na graça da eleição. Todos nós fomos eleitos, amém? O que é uma pessoa eleita? Quem votou? Hein? Quem votou aqui, gente? Ou seja, um foi eleito, um ganhou. Ou seja, nós fomos eleitos. Diga glória a Deus. Fomos eleitos por quem? Por Deus. O Senhor acreditou em nós. O Senhor votou em você. Diga glória a Deus. E por isso você foi eleito. Ele nos elegeu. Amém? Então, olha que interessante. Ele vai dizer aí, ó, crescer na graça da eleição. Ou seja, na graça de termos sido o quê? Escolhido. Precisamos crescer nisso. No versículo 3 ele vai falar: seu divino poder nos concedeu tudo que necessitamos para a vida e para o quê? A piedade. Ou seja, em Cristo, tudo que necessitamos no que diz respeito ao nosso crescimento, Ele nos entregou, Ele nos deu. Fala para o irmão, nós temos tudo o que precisamos. Amém? Temos tudo, diga glória a Deus, o que necessitamos para a vida e para o quê? Piedade. Ou seja, para nós e ainda para ajudar os outros. Glória a Deus. Por intermédio do pleno conhecimento daquele que nos convocou para a sua glória e o quê? Virtude, pelas quais nos tem outorgado suas preciosas e grandiosas promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza terrena. Da natureza o quê? Qual é a natureza que tem que reinar dentro de você? A divina ou a terrena? A divina. Você não pode parecer com um cidadão da terra. Você já precisa se parecer com um cidadão do céu, porque você é um cidadão do céu. Glória a Deus. Livrando-os das corrupções, das paixões que há onde? No mundo. Olha só, eu preciso me livrar de tudo aquilo que me prende às coisas deste mundo. Fala para o irmão que está do teu lado, você precisa estar desprendido das coisas desta terra. Desprendido. Porque essas paixões em que as pessoas carregam, ou seja, esse sistema do mundo faz com que venhamos ser corrompidos. Ou seja, as coisas, tanto é que a Bíblia fala, aquele que é amigo do mundo se torna o quê? Inimigo de Deus. Hoje você vê que o mundanismo está entrando dentro das igrejas. Está entrando nas igrejas, por quê? Porque o mundanismo atrai mundanos. Mas a verdade pregada nos púlpitos atrai o povo de Deus. Quem está entendendo isso? Está dando para entender? São muitos? Não, são poucos. O Senhor diz, o meu pequeno rebanho. Glória a Deus, igreja. Quem faz parte desse rebanho? Quem faz parte desse rebanho? Glória a Deus. Então, ele vai dizer aí, ó, por isso mesmo, aplicando todo o vosso quê? Esforço, acrescentai. Fala para o irmão que está do teu lado, se esforce mais. Ele nos ensina aplicando todo o vosso esforço. Todo, meu irmão. Ou seja, todas as suas forças. Amém? Elas precisam ser aplicadas. Para quê, bispo? Para acrescentar a virtude, a vossa e o conhecimento que? Eu vou parar aqui rapidinho, olha para mim. Repete comigo, virtude, a vossa fé. A minha fé, ela precisa ter o quê? Virtudes. A fé sem obras é o quê? É morta. Agora uma fé, aonde tem acréscimo de virtudes, meu irmão, é poderosa. É poderosa. Então, vamos ficar um pouquinho aqui, fica comigo, não sai.
não sai do foco não. Ô bispo, o que é esse acrescentar virtude à minha fé? Eu estava orando ontem, Deus me deu essa palavra, e vamos tentar ser o mais simples possível, para você conseguir atrair isso para a tua fé. Glória a Deus, para que você saia daqui hoje com uma fé cheia de virtudes. Glória a Deus. Então, quando ele fala acrescentar virtude à vossa fé, então ele já fala, o conhecimento, a virtude, uma das virtudes é o quê? Conhecimento. Primeira coisa que ele fala, conheci. Fala para o irmão, você precisa conhecer mais a Bíblia. Porque conhecendo a Bíblia, você vai conhecer mais a Deus. Amém, gente? Então, eu preciso conhecer. Primeira coisa que o Senhor, para acrescentar uma fé sem conhecimento, meu irmão, é uma fé louca. Tem um monte de gente aí adorando imagem. Tem um monte de gente adorando pé de coelho, trevo de 4 folhas, arruda. Tem um monte de gente adorando, meu irmão, sabe, rosa ungida, homens. Quem está entendendo isso? Por quê? Porque é uma fé tola. É uma fé ignorante. É uma fé sem o quê? Sem o quê? Conhecimento. Segunda virtude que ele fala aqui, que eu acho interessante, ele vai falar, vamos continuar. E o domínio próprio ao conhecimento. Segunda virtude que ele fala aqui, a fé, é o domínio próprio. Uma pessoa que não consegue ter domínio próprio, ela não tem fé. Por quê? Porque a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se vê. Eu estou certo de que aquilo vai acontecer. Eu estou certo e convicto que Deus está no controle. Ou seja, a minha carne, a minha alma, ela não consegue me dominar, porque a minha fé, ela é como se fosse as rédeas. Amém, gente? É como ela segurasse aquele cavalo indomado. Quem está comigo aqui? Está dando para entender, sim ou não? Ou seja, ela segura, ela fala, não, eu tenho um domínio próprio, eu consigo dominar a minha língua, eu consigo dominar os meus pensamentos, eu consigo dominar a minha carne, os meus desejos, a minha alma, a minha emoção. Davi disse isso, aquieta minha alma, porque a alma dele estava gritando, e às vezes a gente passa por isso. Às vezes a gente passa por situações onde a nossa fé precisa dessas virtudes, porque nós não conseguimos ter domínio. Pelo contrário, as coisas de fora começam a tentar nos dominar. Nós passamos a nos sujeitarmos a domínios que vêm do próprio inferno, para nos escravizar, para nos paralisar e para não nos deixar crescer no Senhor. Quem está comigo aqui, pessoal? Nós precisamos ter uma fé aonde nela essa virtude possa existir, domínio próprio. Mais ou menos assim, eu preciso esperar no Senhor, eu preciso confiar no Senhor. Amém, gente? Para que eu não faça besteira. Às vezes no trânsito a gente precisa de quê? Gente, a gente precisa de quê? Domínio próprio, meu irmão. E tem hora que dá vontade de você sair gritando. É ou não é assim ou não? E eu preciso muito de domínio próprio, meu irmão, porque eu já sou aquele cara que só Deus na causa. Eu não sou calmo. Eu já sou, como os psicólogos falam, sanguíneo, né? Ou seja, eu já sou para frente, eu não sou aquele cara. Eu sou acelerado. Então, mais do que qualquer um, meu irmão, quem tem quem tem essa, como é que fala? Essa natureza, não é natureza, esse temperamento, né? Precisa ter muito mais domínio próprio para se acalmar, para falar, para. Amém, gente? Então nós precisamos tomar esse cuidado. Então a terceira coisa que ele fala aqui, para a gente não demorar, vamos lá. Quem está pegando aqui, gente? Quem está entendendo o que Deus está falando com você? Então qual é outra virtude que o Senhor nos fala aqui, nos ensina? Aí ele fala o domínio próprio ao conhecimento e a perseverança ao domínio próprio. Veja que uma está ligada à outra, é um conjunto para que você tenha uma fé de qualidade em Deus. Amém? Então, a terceira coisa que ele fala aqui, a terceira virtude que ele fala é qual? Perseverança. Essa perseverança, ela precisa existir
falando aqui daquela viúva, né, que ela foi buscar que o juiz julgasse a sua causa. Quem lembra dessa passagem? Ela teve o quê? Perseverança. A fé dela foi uma fé perseverante. A fé de Abraão foi uma fé o quê? Perseverante. Glória a Deus. E tantas outras exemplos de fé que a Bíblia nos traz, mostra uma qualidade de fé onde as pessoas perseveravam. Você vê que quando o profeta ele ora para que chovesse, ele orou uma, ele orou duas, ele orou três, ele orou quatro, ele orou cinco, ele orou seis. Na sétima veio uma nuvem pequena, mas ele perseverou em quê? Em oração, e veio grande chuva. Fala para o irmão que está do teu lado: persevera mais um tiquinho, por favor. Persevera mais um tiquinho, meu irmão. Persevera mais. Às vezes a gente ora e para, a gente começa uma coisa e não termina. A gente faz as coisas pela metade. Ou seja, qual é a qualidade de fé que eu tenho? Você já se perguntou isso? Qual é a qualidade da fé que eu tenho no Senhor? É uma qualidade de fé, como é que eu posso falar? É uma fé como de Pedro? Não, Senhor, estou contigo e não abro. Estamos juntos, Senhor. E na primeira perseguição que teve, na primeira situação, o que ele fez? Pulou fora. Qual é o tipo de fé que nós carregamos? Claro que depois Deus alcançou, tinha um propósito na vida de Pedro, o Espírito Santo vem sobre Pedro, o milagre vem sobre a vida de Pedro, enfim, e ali ele passa então a ser um homem cheio do Espírito Santo, com uma fé, com uma qualidade extraordinária. Amém? Se não ficar falando mal de Pedro aqui, Pedro está lá me olhando lá. Desculpa aí, Pedro. Estou consertando aqui, amém, gente? Então você vê que às vezes a gente tem uma qualidade de fé que muitas das vezes não agrada a quem? A Deus. É uma qualidade de fé de desespero, não, estou na fé, na primeira situação a pessoa quer morrer, a pessoa se desespera, você vê no olho da pessoa a agonia, você não vê nos olhos da pessoa o desespero. Nessa pandemia mesmo que teve, meu irmão, quantas pessoas nós perdemos, assim no sentido que eu falo, de que saiu da igreja, e até hoje está em casa com medo, depressiva. E eram pessoas que às vezes você olhava e falava: rapaz, esse cara aí é de fé, viu? E outras pessoas que você não dava nada, foram pessoas que surpreenderam e que se firmaram no Senhor mais ainda, e ainda conseguiram, por meio da situação, alcançar a família dela. Então, essa qualidade de fé nós precisamos ter, amém, gente? Porque a Bíblia fala que o final da nossa fé é a nossa salvação, ou seja, o objetivo final da nossa fé é a salvação da nossa alma. Então a fé não é para eu prosperar, não é para eu ganhar dinheiro, a minha fé não é para eu ser curado, não. A Bíblia fala que a fé, o objetivo da fé, final da fé, é a salvação da nossa alma. Glória a Deus. Então vamos entender aqui outra qualidade de fé que ele traz, de virtude de fé, é qual? Piedade e perseverança. O que essa fé ela precisa ter? Ela precisa ter compaixão das pessoas. Essa fé não me leva a ser uma pessoa egoísta. Essa fé me leva a compartilhar. Glória a Deus, igreja. Essa fé me leva a olhar para o meu próximo. Essa fé não é uma fé onde eu vou vencer, Deus é comigo e tal, e o outro está morrendo, você não está nem aí para ele. Então essa não é a qualidade de fé que o Senhor espera de nós. Essa virtude que nós precisamos trazer para a nossa fé, ela precisa ser trazida com o propósito de quê? De que venhamos viver tudo aquilo que o Senhor tem como promessa para nós. Glória a Deus. Terceira coisa que ele fala aqui: piedade, a perseverança, no 7, e a fraternidade, a fraternidade. O que é fraternidade? Na Bíblia, no original, no grego, fala assim, fraternidade significa caminho do amor, olhar para o próximo em compaixão, acolher sem julgamento, doar sem interesse e sentir a dor do outro como se fosse a de si mesmo. Olha que coisa. Para o mundo hoje, fraternidade, né, assim, no português, é harmonia, lutam pela mesma causa, laço de parentesco, irmandade, irmãos, né? Mas veja que essa fraternidade nós precisamos trazer para dentro de nós. Glória a Deus, que está alinhada também com uma piedade. Qual a outra qualidade de fé? Amor.
Nós precisamos ser pessoas, a Bíblia fala que no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria. Essa qualidade que nós precisamos ter, uma fé amorosa. Amor por Deus, amor pelo próximo, amor pela igreja, amor pelos líderes, amor por aqueles que nos ensinam, amor pelas coisas do Senhor. Amém? Pelas coisas do Senhor. Precisamos amar as coisas do Senhor, amar o louvor, amar a adoração, amar as festas, porque até suas festividades são comemoradas na Bíblia. Glória a Deus. E essas festividades tinham um propósito. Então, olha o que ele vai dizer mais aí. Pois aquele a quem essas virtudes não habitam, haja como quem não pode ver ou enxergar somente o que está perto, tendo se esquecido da purificação dos seus antigos, o quê? Pecados. Estão comigo aí, gente? Cadê, gente? Eu pulei? Eita, Jesus, então vamos voltar lá. Portanto, se essas virtudes existirem e crescerem em vós, elas não vos deixarão o quê? Ociosos. Meu Deus do céu, gente. Ou seja, se essas virtudes crescerem em você, você não vai ser uma pessoa ociosa. O que é uma pessoa ociosa? Sem trabalho, sem ocupação, desocupado, inativo, que não faz nada, ou faz as coisas sem vontade, preguiçoso. Esse é o tipo de pessoa ociosa. Então, peraí, se eu tiver uma fé onde eu tenho todas essas virtudes, bispo, a palavra de Deus está me dizendo, se essas virtudes elas existirem e crescerem dentro de mim, elas não vão me deixar o quê? Ociosos. Nem tampouco o quê? Infrutíferos no perfeito conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, amém? Olha que palavra poderosa, meu irmão. Olha que palavra poderosa. Então, você vai estar dentro da igreja e você não vai ser uma pessoa ociosa. Mas não sei o que fazer. Uma pessoa inativa. Uma pessoa que tem um monte de gente morrendo lá fora e não faz nada. Uma pessoa que tem um monte de gente indo para o inferno e ela não consegue abrir a boca para falar de Jesus. Nem os vizinhos sabem que ela é crente. É o cristão 007. Até a Bíblia, o cara tem medo de levar a Bíblia na mão. Você sabia que tem gente que tem vergonha de andar com a Bíblia no ônibus? Tem gente que a Bíblia é uma bolsa. Você aperta o botão, na igreja ela vira uma Bíblia. Depois você aperta o botão, ela vira uma bolsa. Ou seja, é o crente 007. Porque ele não quer que as pessoas saibam que ele é cristão. Porque quando ele é cristão, as pessoas já olham para ele de outro modo. Aliás, tem até gente que fala assim, tu não é crente? Quem já ouviu isso? Camarada está lá bebendo. Manda uma escola aí. Eu sei nem se tem sim. Manda uma Kaiser. O cara está lá. Aí o amigo dele, vem cá, tu não é crente? Tu não vai na igreja? Porque o mundo, ele quer ver o que na gente? Jesus. Quem está compreendendo isso? Está dando para compreender? Ou o cara que, sabe, começa a xingar, começa a falar um monte de besteira. E a pessoa fala, vem cá, mas tu não é da igreja? Porque o que o mundo espera da gente? Um comportamento diferente. Amém? Ou o cara que passa a perna nos outros. Mas vem cá, o cara vai na igreja. Não paga ninguém. Então veja que tudo isso, meu irmão, nós precisamos tomar cuidado. Porque se nós estamos expressando Cristo, quem que está em nós? Porque o que está em nós será expressado. Amém? Então, é mentira o que está dentro de mim, não é Espírito de Deus, é o Espírito do Satanás. Porque se o Espírito de Deus habita em mim, os frutos, a fé que o Senhor, que eu passo a carregar, ela passa a ter virtudes, ela passa a ter piedade, ela passa a ter amor, ela passa a ter o domínio próprio, ela passa a ter a perseverança, ela passa a ter a fraternidade. Glória a Deus, igreja. Quem está entendendo isso? E passamos a ser o quê? Frutíferos, não infrutíferos, no perfeito conhecimento do nosso Jesus Cristo. Quem está aprendendo mais dele aqui? Mais e mais, mais e mais. Glória a Deus.
Rapidinho, no 9, no 10, vamos pular para o 10, rapidinho, 10, aí ó. Ele diz, portanto, irmãos, esforçai-vos com dedicação cada vez maior, confirmando o chamado e a eleição com que fostes contemplados, pois se agirdes desse modo, jamais abandonareis o quê? Por que tem uns que abandonam a fé em Cristo? Por que tem uns que voltam para o mundo, voltam para as drogas? Por que tem uns que voltam para a macumba? Por quê? Teve uma pessoa esses meses atrás, que ela falou assim para mim, eu estou saindo da igreja, né, o bispo. Eu falei, tá bom, o que foi? Ah, não, estou com saudade dos meus terços. Eu falei, terço? Eu falei, onde é que terço está na Bíblia, meu filho? Ah, não, mas eu tenho saudade, eu gosto tanto, ela me ajudava tanto os terços. Vai com Deus, meu filho, vai, Deus abençoe. Porque se a pessoa não entendeu até agora, meu irmão, é o que a Bíblia fala, lançar pérola aos porcos. A pessoa não tem entendimento. É como se você estivesse falando outra língua. Ou seja, a pessoa está 3 meses, 4 meses na igreja, 5 meses, 6 meses, um tipo de palavra, que ela não está entendendo nada do que está sendo falado. E quem vai convencer, meu irmão, não sou eu. Eu sou apenas um instrumento do Senhor. Essa igreja não é minha, eu estou aqui para pregar o que o Senhor me manda pregar. Agora, quem vai gerar o crescimento foi o que a Bíblia diz, Apolo plantou, né? Paulo plantou, Apolo regou, ou vice-versa, mas o crescimento veio de quem? Veio do Senhor. Ou seja, um planta, outro faz uma parte, outro faz outra, mas quem traz o crescimento é quem? É o Senhor. O crescimento não vem da gente. Se o crescimento viesse da gente, meu irmão, misericórdia, vem dele, amém? Aí no 11 ele fala assim, ó, pois dessa maneira é que vos será ricamente, olha aí gente, suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, glorifica o nome de Jesus. Olha só, é dessa maneira. Então nós precisamos ter uma fé, o quê? Não, gente, que fé inabalável. Claro, sim, mas qual é a fé? Estamos aqui no ensino. Que fé? Fé com virtudes. Fé com virtudes. Claro que vai gerar essa fé inabalável, né? Mas essa fé, aonde passamos a crer de fato e de verdade, e por meio do crescimento que tem sido trazido a nós em conhecer o Senhor Jesus Cristo. Os portões do céu se abrirão para todos nós. Amém, gente? Glória a Deus, porque nós não estamos aqui brincando. Nós não estamos vivendo uma fé tosca, uma fé ignorante, uma fé em coisas ungidas. Não, o Senhor está nos tornando ungidos do Senhor. Glória a Deus. Agora o Senhor não está fora, o Senhor está onde? Dentro. O nosso foco não são bênçãos, o nosso foco é quem? É Cristo. Glória a Deus, porque as bênçãos dele virão sobre ti. E melhor dizendo, todas essas bênçãos, diz a Bíblia, virão sobre ti e te alcançarão. Bênçãos decorrentes da obediência. Abre aí, livro de Tiago 1. Quem está entendendo o que o Espírito está falando? Amém. Tiago 1. Aqui começa a palavra sobre provação. O capítulo diz assim, ó, como atravessar as provações. Como atravessar o quê? Então as provações, elas precisam ser o quê? Atravessadas. Nós vamos atravessar ela. Assim como o povo atravessou o deserto, assim como o povo atravessou o mar, ou seja, atravessaram aquele obstáculo, aquela circunstância, assim como o povo atravessou aquela tempestade. Então, a provação nós vamos também atravessar, diga glória a Deus, e vamos passar para o outro lado, diga glória a Deus, não vamos ficar nela, vamos passar por ela. Então ele diz assim, ó, meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo, ou seja, de alegria, o fato de passardes por diversas o quê? Provações. Filho. Talvez você fale assim, ô bispo, que diabo é isso? Está amarrado isso aí. Alegria, eu estou triste, estou passando a provação daqui, a provação dali, meu irmão do céu.
Mas quando você passa a ter uma fé, onde essas virtudes passam a estar presentes nela, você já está vendo o que vai acontecer depois. Você não está com os olhos focados nela, você está com os olhos focados no que vem depois. Glória a Deus. Então ele está dizendo aí, portanto, sabeis que a prova da vossa fé, fala para o irmão, a tua fé está sendo provada, viu? Sabe o que é interessante das coisas de Deus? Quando você fala assim, Senhor, me ajude, me ensina a amar meu irmão. Deus vai colocar um irmãozinho bem legal para você amar. É verdade, gente. Às vezes você fala assim, Senhor, me ensina a ter paciência. Aí vão acontecer situações que Deus vai tratar você para você ser uma pessoa paciente. A nossa fé, ela está sendo o quê? Provada. A fé de todos nós, meu irmão, ela será provada. Quem está comigo aqui? A fé de Abraão foi provada. Foi ou não foi? Deus deu. E agora Deus fala, agora eu quero Isaac, me dá teu filho, esse que você tanto ama. Abraão foi lá e pegou o moleque, pôs no altar. Quando ele foi matar o menino, para apresentar a Deus, para sacrificar a Deus, Deus falou, Abraão, Abraão, não toca no menino, Abraão, porque agora, Abraão, eu sei que você teme ao Senhor. Agora eu sei que eu estou em primeiro lugar na tua vida. Quem está entendendo isso, gente? Pelo amor de Deus, você está comigo aqui, gente? Veja que a nossa fé é provada para ver onde está o nosso coração. Pode ser que Deus pegue você e Ele vai provar você, sabe como? Tornando você milionário. Talvez, Senhor, a vida inteira, Senhor, eu quero ser rico, Senhor. Eu quero ser rico. Ah, miséria desgraçada, Senhor. Olha lá, estou vendendo almoço para comer a janta, Senhor. Aí um dia Deus fala assim, tá bom. Uma situação surge, Deus dá uma sabedoria, algo acontece. Aí você começa, carrão. Caramba, vou comprar aquele carro que eu queria. Vou comprar aquela casa que eu queria. Caramba, quer saber, eu vou trocar até de mulher agora. Quer saber, vai ter o funk, eu vou conhecer esse negócio de funk aí. Daqui a pouco foi reprovado. Quem está comigo aqui, gente? Você está comigo, sim ou não? Por que tem muitas pessoas que elas, na prova, elas são reprovadas? Porque elas não acrescentaram virtudes à sua fé. Diga glória a Deus. E é o que ele vai falar nessa passagem. Meu Deus, isso aqui é muito forte, gente. Portanto, sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais o quê? Perseverança. Perseverança é o que mesmo, gente? Não, o que é perseverança? Que nós lemos já lá atrás. Virtude. Ou seja, essa prova, ela vai produzir mais ainda o quê? Virtude. Glória a Deus. E a esperança, o que a esperança é? Uma virtude também. Amém? Deve ter plena o quê? Ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude. Olha o nome aí, ó, virtude alguma. Diga glória a Deus. Glorifica a gente. Olha que bênção, gente. Jesus amado. Quem estudou um pouquinho agora aqui sobre virtude da fé? A aprovação, ela vai fazer, meu irmão, com que você seja aperfeiçoado. E o quê? E o quê, gente? Ah não, gente, está fraco. E o quê? Lê lá, gente. A Bíblia fala que a aprovação vai nos tornar o quê? Aperfeiçoados. Nós vamos nos aperfeiçoar na aprovação. E isso vai nos tornar o quê? Completos. Completos, uma fé completa. Uma fé cheia de quê? De virtudes. Diga glória a Deus, igreja. Quem está comigo aí? Você está aí, gente? Ou você fugiu aí? Você está comigo, gente? Olha que extraordinário. Nós lemos ali agora quais são essas virtudes, amém? Guarda isso aí, anota sempre você fala, cara, eu tenho que focar mais nisso, eu tenho que agir mais assim, eu tenho que agir dessa forma, porque isso nós precisamos, gente. Amém? Sem que vos falte virtude alguma. Vamos lá para o 6, rapidinho, corre para o 6 aí, para adiantar. Todavia, peça com o quê? Sem qualquer sombra de quê? Pois quem crê com reservas é semelhante à onda do mar, agitada e levada pelos
ventos. Fala para o irmão que está do teu lado aí, para de ser agitado, meu irmão, para aí. Para de ser agitado. Tem gente que não é agitada não, tem que... é para dar um glória à guerra danada. Mas agitado, tem gente que é agitada, e ela vai para lá, e ela vem para cá, e ela põe, rapaz, ela põe fogo em tudo. Mas ele está dizendo, olha só, sem qualquer sombra de dúvidas, pois quem crê com reservas é semelhante à onda do mar. Ou seja, ele não creu na verdade. A pessoa é agitada, por quê? Porque ela ainda espera que ela vá resolver algum problema. Ou seja, ela é agitada porque ela está ali louca, porque ela está dizendo, eu tenho que fazer alguma coisa. E às vezes ela não entende que Deus é que está precisando fazer alguma coisa dentro dela. E ela não entende que o recurso não vai vir dela, vai vir de quem? Vai vir de Deus, e essa agitação vai emocionalmente destruí-la. Ela vai pegar uma depressão, ela vai pegar uma síndrome do pânico, ou ela vai criar uma úlcera nervosa. Alguma coisa ruim vai acontecer por conta dessa agitação, porque ela creu com reservas. O Senhor está esperando aqui uma igreja que crê de todo o seu coração. Como Sadraque, Mesaque e Abidnego foram lançados dentro da fornalha, porque eles criam que o Senhor era com eles. Eles criam na palavra do Eterno. E sabiam que em momento algum poderiam colocar em risco a sua salvação. Porque eles não iam se prostrar diante de ninguém que não fosse quem? Que não fosse Deus. Preferiam ser mortos do que desobedecesse uma ordem de quem? Uma ordem de Deus. Amém? Quem está comigo aqui? Distrai não, gente. Olha o que ele vai dizer. Não imagine tal pessoa que assim receberá alguma coisa do Senhor, pois ela é o quê? Vacilante e o quê? Inconstante em todos os seus caminhos. O que é uma pessoa vacilante? Ou seja, ela não tem firmeza. Ela vacila. Ela está ali, de repente ela não tem firmeza nas coisas. É inconstante. O que é uma pessoa inconstante? Ela começa uma coisa e não termina. Ela vem para a igreja, daqui a pouco não vem mais. Ela ora uma vez, daqui a pouco ela não. A Bíblia fala, não pense essa pessoa que receberá alguma coisa do Senhor, não vai receber nada. Porque ela é o quê? Inconstante. Pois é vacilante e inconstante em todos os seus o quê? Em todos os seus caminhos. Para acabar, gente, vai lá em Colossenses. Colossenses capítulo 1, do 9 ao 12. E eu termino. Paulo vai fazer uma oração pelos fiéis, em cima do que nós estamos falando. Colossenses 1, 9. Sobre essa inconstância, né? Olha o que ele vai dizer. Por esse motivo, também nós... Estão aí comigo, gente? Por esse motivo também nós, desde o momento em que soubemos deste fato, igualmente não deixamos de orar por vós e de suplicar que sejais cheios do pleno conhecimento do que, gente? Da vontade de Deus. Repete comigo, da vontade de Deus. Com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Vai vendo, Paulo ele chega a orar pelaquela igreja, pelos fiéis. Para quê? Suplicando para que eles fossem cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Porque às vezes a gente está passando uma situação difícil e a gente não tem compreensão do que Deus quer diante daquela situação. Quem está comigo aqui, está entendendo? Sim ou não? A gente está pleno do nosso conhecimento. Não, eu quero é sair disso, eu quero é isso, eu quero aquilo, eu quero que venda aquilo, eu quero para aquilo, eu quero aquilo. E a gente ainda não entendeu o que Deus quer para a gente. E a gente começa a ir contra a vontade de Deus. A pior coisa é nós estarmos numa igreja onde nós nos movemos contra aquilo que Deus quer. Quem está entendendo sim? Sim ou não, gente? Está entendendo sim ou não? Sou eu querer casar com uma pessoa que Deus já reprovou. Sou eu querer abrir uma empresa que Deus não aprova a abertura daquela empresa. Ah, mas eu quero aquele boteco. Está dando dinheiro.
E Deus está dizendo não. Quem está entendendo isso? Está dando para entender sim ou não? Enfim, vamos lá. Ele diz: e tudo isso com o propósito de que possais viver de modo digno do Senhor, agradando-lhe plenamente, ou seja, totalmente, frutificando em toda boa obra, crescendo, de novo, no conhecimento de quem? Aí ele vai dizer, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a maravilhosa força da sua glória, para que com alegria, com o que, gente? Alegria, tenhais absoluta constância e firmeza de quê? De ânimo. Porque quando eu sei da vontade de Deus, quando eu sei, por exemplo, quando nós abrimos esse ministério, quando abrimos o ministério, eu não queria abrir ministério. Eu já falei isso várias vezes, eu não queria. Eu queria ir para Brasília, ficar com a minha família lá. Esses dias a gente foi para Brasília, eu não vi a hora de vir para cá. E tem situações que é melhor você estar longe do que estar perto, meu irmão. E quando eu vou para lá é só trabalho, meu irmão, é só luta. Eu não vou para descansar. Brasília não é um lugar de descanso meu, é um lugar de muito trabalho. E Deus direcionou para que a vontade dele fosse manifesta. Glória a Deus, igreja. Nós não vivemos segundo a nossa vontade, entenda isso, mas segundo a vontade daquilo que Deus nos predestinou, amém? Direcionou a fazer. Então, preste atenção nisso. Quando eu passo a entender a vontade do Senhor, então eu passo a ter alegria no que eu estou fazendo, amém? Ou diante de uma situação que eu estou vivendo, eu passo a ter alegria e absoluta o quê? Constância e firmeza de quê? De ânimo. O que é uma pessoa constância no dicionário? Não falta com sua tarefa, não falta com o seu dever, assiduidade, ela é assídua e ela é frequente. Glória a Deus. Isso é uma pessoa constante, ela é frequente. Ela é frequente nos cultos, ela é frequente nas suas orações diárias, amém, gente? Ela não abre mão no seu jejum, ou seja, ela é frequente na adoração, ela é uma pessoa constante. Não seja inconstante, igreja. O que ele ensina mais? Persistente, insistente, obstinado àquilo, ou seja, ele está focado naquilo. Uma pessoa que é de firmeza de ânimo. O que significa firmeza de ânimo? Eu anotei aqui, uma pessoa que tem esperança, que ela não desanima, não perde a fé, ela vive a vida com alegria, amém, gente? Ela vive, repete comigo, eu vou viver minha vida com alegria, amém? Tristeza não pode habitar no teu coração. Quem entendeu essa palavra, gente? Deu para entender, sim ou não? Aí no 12 ele fala, para encerrar, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Hoje nós fazemos parte desse reino da luz, e se há herança para nós é porque nos tornamos o quê? Filhos, amém? Glorifica bem forte o nome de Jesus, glória a Deus. Quem entendeu essa palavra? Gente, come essa palavra na semana, não fica só aqui, anota, leia novamente, releia, faz as suas anotações, porque isso vai gerar crescimento para você. Fique de pé, em nome de Jesus.